Então, a gente pulou o 7 na semana passada, mas a gente volta agora e é o nosso último módulo aqui. E no final vou falar um pouquinho sobre materiais e aí a gente encerra, ok? Então, como tudo na vida, a gente tem que começar com o básico e ir progredindo. Eu já fiz alguns discipulados e eu lembro do primeiro, né? Mesmo sendo pastor, assim, eu lembro da dificuldade, da insegurança, né? Tentando lembrar de tudo que eu precisava colocar em prática. O conteúdo é grande, né? E hoje, claro que muito mais prática, mas ainda sempre aprendendo, né? Então, a cada um que eu faço, eu vou aprendendo. E eu tenho um costume de escrevendo, agora tenho esse costume de ir gravando, filmando, né? Fazendo vídeo, fazendo áudio, né? Juntando esse material, e eu tenho colocado muita coisa aí à disposição da igreja, se não de imediato, às vezes um tempo, né, depois. Esse material está todo gravado e vou passar para vocês, né? E isso acaba, sem dúvida, levando a gente a progredir cada vez mais. E é assim que você tem que entender, tá? Então, não se preocupe com começar fazendo o melhor que é possível, porque você não vai conseguir. Bom, o ingrediente-chave para seu ministério com o discípulo é simplesmente gastar tempo juntos, né? Então, hoje é algo que as pessoas não fazem, né? Gastar tempo ou empregar tempo, né? Em favor de uma outra pessoa, lembrando, né? Gratuitamente ainda, né? Por cima, tá? Os encontros não precisam ser rigidamente estruturados, usando sempre o mesmo modelo. Isso é uma coisa que você vai percebendo, né? O modelo é importante, você tem que ter um modelo em mente, você tem que, na medida do possível, fazer de acordo com o modelo, mas você tem que ter aquele feeling, né? De perceber, olha, hoje eu vou fazer assim um pouquinho diferente, esse assunto eu vou fazer um pouquinho diferente, né? Isso também é possível, né? Isso aqui não é uma coisa, ou é desse jeito ou não serve, larga a mão, não é isso, né? Eu posso crer que nós estamos aqui em 6, né? 7 no total, né? Posso crer que se nós 7 estivermos fazendo um discipulado ao mesmo tempo lá na igreja, daqui a um tempo cada um poderá estar fazendo ao seu modo, não assim, cada um completamente diferente do outro. Como eu disse, existe um modelo, isso aqui que eu estou passando, esse material que eu já dei o nome de referencial, né? Inclusive, é uma referência. Referência é importante, mas isso significa que cada um pode também se adaptando ao seu jeito. E outra, cada pessoa que você vai discipular é diferente. Tem um que ele é mais intelectual, que você vai ter que ser mais intelectual também, né? Se apegar mais em ensino, em leitura. Tem outro que é muito mais simples, a gente muito da prática, então você vai ter que ser uma coisa assim, usar o material, ou usar o mesmo material, mas de uma maneira muito mais prática, né? Sem entrar em profundas discussões filosóficas e teológicas, né? Tá certo? E isso também faz com que cada discipulado seja diferente, né? Se é um casal, se é um jovem, se é uma mulher, se é um homem, se é jovem, se é um idoso, né? Então isso tudo também caracteriza ou produz mudanças aí na maneira como você vai conduzir o discipulado. Por isso está escrito ali, olha, seja criativo em decidir o que vocês podem fazer juntos. Tanto os momentos formais quanto os informais e descontraídos são necessários. O importante é sua dedicação contínua como um verdadeiro amigo. Com o passar das semanas, o modelo de seus encontros mudará conforme o desenvolvimento de suas habilidades em ministrar a outros e o desenvolvimento da vida cristã do próprio discípulo.
Então não só você vai também pegando o jeito, né? Vai se adaptando, fazendo mudanças que vão melhorando, mas o próprio discípulo, à medida que ele vai desenvolvendo a vida cristã, ele vai mudando e você vai sentindo necessidade de mudar também, né, dentro da nova realidade que ele está vivendo. Vamos começar, você pega alguém que não é batizado, que praticamente não sabia nada de Bíblia, e você começa o discipulado, vai chegar daqui um tempo, esse discípulo resolve, né, passar pelo batismo, vai lá, passa, e você fala, olha, nós vamos continuar mais um pouco, né? Eu acho interessante. Apesar de você já ter se batizado, já ser membro, mas vamos caminhar mais um pouquinho junto, até você engrenar melhor. E aí você já não está mais discipulando alguém para a conversão. Você já está agora discipulando alguém para o amadurecimento, para o crescimento, para a capacitação, para o trabalho. Isso também pode implicar mudanças, né? No material usado, no estilo de encontros. Okay? Então isso tudo você pode ir sentindo, né? Trocando ideias com os demais, né? E aprendendo. Bom, o lugar das escrituras no discipulado é central, né? Isso não está escrito aí, mas deem atenção aos benefícios da memorização de versículos. Isso se vocês combinarem. Eu tenho dificuldade com memorização. Nossa, eu tinha um professor no seminário que fazia a gente memorizar versículo. E eu ficava louco com aquilo. Né? Não sou contra, tô falando que eu não gosto, né? Eu sei bastante coisa de cor, acaba decorando, né? Mas eu não via, não gosto de si, eu quero dizer, eu não via benefício nisso. Eu, particular, tá? Eu preferia escrever como eu gosto. Se eu quero aprender um negócio, eu gosto de escrever, falar alto, cada um tem o seu jeito. E tem gente que é importante memorizar, né? Se vocês combinarem de fazer isso, é uma ferramenta, sim, tá? É uma ferramenta. Então, preste atenção nos benefícios que isso vai trazer, tá? Sobretudo ao estudo das muitas passagens bíblicas do material de estudo. Então, né, aquele que eu vou apresentar para vocês daqui a pouco, ele tem muito texto bíblico. É importante, né, enfatizar, porque fazer discípulo nós fazemos através da Bíblia, né, do ensino bíblico. Enfatiza o hábito de se ter um tempo diário com Deus, reforçando a importância de completar o estudo diário constantemente e não fazê-lo em uma única vez. Então, você está ensinando vida cristã, né? Talvez você não consiga isso de imediato, é muito possível que não, mas é importante que você ensine o discípulo, olha, tenha um tempo diário com Deus, de oração e de estudo. Faz o seguinte, cada dia você pode pegar uma ou duas perguntas de estudo, fazer em cima dessas duas perguntas, ou uma pergunta, dependendo do tamanho da lição, né? Você pode fazer a sua devocional, orar, meditar, né, nessa palavra. Isso é possível, porque ao invés dele num dia estudar tudo de uma vez, depois ficar só 6 dias da semana, né, sem pegar uma Bíblia, sem fazer uma oração, né, melhor ele fazer isso em doses, né? A gente come todo dia, né? Já pensou se a gente só comesse uma vez por semana? Aí a gente ia comer uma panela inteira, né? Porque se a gente juntar almoço e janta, dão 14 pratos de comida, né? E alguns é aquele prato fundo ainda, né? Não é aquele pratinho raso, não. Já pensou se a gente comesse uma vez por semana? Né? Então, ia ser uma panela. Alguns ia ser aquela panela industrial, né? Não é isso? Aí comia, barriga ia ficar enorme, ia dar aquela preguiça, não ia dar para fazer mais nada. E aí passava os outros 6 dias da semana sem comer nada. É bom que não tinha que lavar a louça nos outros dias, não é isso? Mas não foi assim que Deus fez, né? E a gente tem que entender, se Deus fez assim, é porque é o melhor. Então todo dia a gente come um pouquinho, né? E mesmo durante o dia a gente não come tudo de uma vez. A gente divide café da manhã, almoço, jantar. Até os médicos, né, os nutricionistas, nutrólogos, sei lá,
Até dizem que o certo era até dividir mais, né? Cada 2, 3 horas você comer alguma coisinha, igual o passarinho come alguma coisinha. É melhor para o organismo do que você chegar e tacar um pratão de comida de uma vez só, né? Então, a vida cristã é assim também, é um negócio diário, constante, né? De manhã, sei lá, de noite, durante o dia, em algum momento você fazer alguma coisinha, né? Você tirar um momento que seja pequenininho ali, mas um momento ou de um louvor, de uma oração, de uma leitura, de uma meditação, né? Isso sempre vai estar te mantendo focado na espiritualidade. O pré-planejamento dos encontros semanais, certo? O brasileiro não gosta muito de planejar, mas é um grande erro da nossa cultura despreza um pouquinho isso, apesar que hoje em dia até as próprias empresas estão treinando seus funcionários a fazerem isso, né? As faculdades estão enfatizando isso, mas há outras nações aí, né? Outras nacionalidades que elas têm isso há muito mais tempo, né? Eu lembro que eu fui uma vez assistir uma palestra de não lembro, eu não era pastor ainda, quando eu trabalhava numa outra empresa, e a pessoa falou assim, 2 coisas que o japonês faz que o brasileiro não faz, e eles dão uma lição. Primeiro, eles gastam 90% do tempo planejando e 10% executando, e o brasileiro quer fazer o contrário. Segundo, nas lideranças das grandes empresas do Japão, tem um sujeito idoso e um cara novo, né? Eles põem os dois juntos, porque um tem a experiência, a calma, a prudência, que é o idoso, mas isso, geralmente o idoso acaba tendo um pouquinho mais de receio de arriscar, enquanto o jovem já é aquele cara mais impetuoso, que está mais a fim de arriscar, junta as duas coisas, né, e dá certo. E aqui no Brasil a gente tem a política de desprezar o idoso, né? Então, não vamos cometer esse erro. É preciso ter o pré-planejamento dos encontros semanais, certo? Então, você concorda em gastar um tempo de preparo para cada encontro semanal? Aqui estão algumas sugestões do seu preparo. Tá? Então não deixe para fazer em cima da hora. Eu vou me encontrar 8 horas, 7h30 eu pego a Bíblia, dou umas folhadas. Não faz isso, né? Se prepara antes. Não, você não precisa passar também 10 horas preparando. Não é isso que eu quero dizer, né? Bom, a primeira coisa é a oração. Já falei isso, né? Isso está muito claro, né? Todo dia está lá o nome do seu discípulo no seu caderninho de oração. É Deus que faz a obra, é Deus que faz o milagre. Ore por ele. Nas conversas que você vai tendo, você vai descobrindo aí as necessidades, né, do discípulo. Então a gente vai ter esse tempinho, né, de oração em favor do discípulo. Escreva os seus planos. Eu estou colocando aí escrever porque como eu disse, né, eu escrevendo eu particularmente me organizo melhor, né? Então hoje eu tenho tudo guardado, meus sermões, meus estudos, minhas devocionais, meditação, vou jogando aqui, eu tenho minha organização própria, né? Às vezes eu nem pego mais aquilo, tem coisa que eu tenho coisa aqui de 20 e tantos anos, eu pego, tá até amarelo o papelzinho, na época eu escrevia à mão ainda, não tinha computador, né? Eu fui comprar computador já, até tinha computador, não tinha ainda, acho que não tinha, e tem muita coisa escrita à mão, o papel tá amarelinho de ideação, eu dou uma lida naquilo lá e falo, nossa, hoje eu não falaria isso de jeito nenhum, né? Mas coisinha lá no começo, tem guardado aí, sabe, tá aí, e não jogo fora, eu sei que talvez nunca mais vá usar aquilo, tá lá, é meu, isso me ajuda. Agora, você não precisa ser assim, você tem um outro modelo, tem um outro método de se organizar, vai fundo.
tá certo? Cada cabeça uma sentença, diz o provérbio. Então, olha lá, além de orar, escreva seus planos para o encontro, tá? Chega com um esbocinho, né? Eu faço a liturgia, eu ponho lá no PowerPoint, mas na minha Bíblia eu tenho o rascunho dela. Até hoje, depois de 20 anos, mais de 20 anos de pastorado, eu anoto um papelzinho. Todos os versículos que a gente vai ler, os cânticos que a gente vai cantar, tá lá. Na minha Bíblia. Uso? Não. Mas tá lá. Certo? Por quê? Porque em algum momento da semana eu sentei e eu escrevi isso. A minha liturgia é pensada antes. Eu faço isso. Eu gasto tempo. Eu não faço a liturgia no domingo um pouquinho antes de ir para o culto. Faço antes. Tá? Eu chego lá, eu já sei o que vai ser feito. Por isso que, se vocês reparam, eu chego lá, eu não fico lendo. Normalmente eu fico lá, arrumo as coisinhas lá. Está tudo pronto. Né? Esse é o meu jeito, né? Mas eu acho que, mesmo que você tenha um jeito diferente, isso aqui é importante, você planejar antes, ao seu modo, mas planeje antes. Não deixe para fazer as coisas em cima da hora, improvisações, tá? Você tem que lembrar o seguinte, discipulado é obra de Deus, tá? Se você, para o seu patrão, ou para quem quer que seja, faz bem feito, para Deus você tem que fazer 10 vezes melhor. Bom, meditar a respeito do assunto a ser conversado dá a você tempo para o Espírito Santo a falar ao seu coração a respeito do assunto. Então, né, daqui uma semana a gente vai se encontrar. Então, no dia seguinte já começa a pensar o que nós vamos conversar, qual vai ser a lição, né? Eu sempre, desculpa ficar dando exemplo de mim aqui, eu não gosto muito, mas a última vez. Por exemplo, eu gosto de preparar o sermão de domingo na segunda-feira, né? Às vezes até antes, né? Às vezes até antes eu já tenho mais ou menos em mente, já dou uma lida no texto, já dou uma pesquisada em alguma coisinha, eu já vou, sabe, meditando naquilo, vou pensando naquilo, e impressionante como realmente isso, à medida que você vai dando um tempo, todo dia pensando naquilo, como você vê realmente Deus colocando no seu coração, olha, isso aqui precisa ser falado, né? E você vai formatando aquilo na sua mente, no seu coração, né? Agora, se deixar para de última hora, a Bíblia aqui, a Bíblia é a palavra de Deus, pregou a palavra de Deus, está valendo, né? Não é assim que se faz a obra do Senhor, é com zelo. Bom, o terceiro ponto aí, olha, recorra a esse material de referência para o discipulador, né? É esse aqui que nós estamos conversando, que eu vou passar para vocês na íntegra, tá bom? O seu pré-planejamento deve incluir sempre uma recapitulação das instruções para o discipulador. É claro que com o tempo você não precisa mais voltar, né? Você vai decorando, vai pegando o jeito, né? Vai, tá bom? Mas inicialmente está aí, o material vai estar todinho à sua disposição. Não saia do combinado. Se você se desviar muito do assunto que o discípulo estudou durante toda a semana, você causará uma grande frustração. Não permita que ele pense, abre aspas, eu gastei tempo durante a semana, né, estudando as lições e agora meu discipulador não parece estar muito preocupado em discutir o que eu tenho estudado. Então mantenha-se no trilho. Se você tem outras áreas que gostaria de conversar, faça-o como complemento do assunto principal e não no lugar dele. Né? Então, combinaram de estudar uma lição, e aí o discípulo estudou direitinho, mas você de repente não estudou, né? E aí, nossa, nem preparei aquilo. Vou falar qualquer outra coisa lá na hora, lá que eu estou mais afinado aqui. Isso passa uma mensagem muito ruim. Ok? Faça anotações dos seus encontros. Então, veja, tem aquela anotação antes, né? O que eu vou falar, que perguntas que eu vou fazer, que texto nós vamos ler, e etc, etc, etc. Né?
Você faz ali um mini planejamento, qualquer rascunho, né, que você jogue fora depois, mas você fez. E aí, também, se você precisa escrever para memorizar, você pode ter um caderninho, ou pode ser digital no seu celular, no seu computador, isso vai também da sua preferência, né? Se é para você guardar, memorizar, anote lá coisas que vocês conversaram, os pedidos de oração que foram feitos, o que você observou da conversa, né, que foi interessante. Nas respostas, no material que ele te devolveu, você pode marcar, né, depois, nas costas ali, alguma coisa, né? Porque às vezes a gente já não vou esquecer isso. Só que às vezes um discipulado dura meses, dependendo. E será que você vai conseguir lembrar? Nossa, parece que a gente já conversou sobre isso, mas será que eu, né? Então, assim, mais uma vez, você não é obrigado a escrever, mas fica aí uma sugestão. Então, anote todos os detalhes após cada encontro para não esquecer nada, especialmente se você tem mais dificuldade em memorizar as coisas, né? Só leva alguns minutos para você anotar os resultados de cada encontro. As coisas que você escreve devem ser confidenciais, guardados em seu diário pessoal. Lógico, né, gente? Sai muita coisa particular nessas conversas. Às vezes o pessoal vai colocar coisas do casamento, da vida financeira dela, do relacionamento, até algum pecado que ela está sendo praticado, né? Como nós já estudamos anteriormente, você está lidando com gente que não tem a santidade que você tem. E isso não pode ficar saindo aí, né, espalhado. Aí vai pôr no Facebook. Gente, fiz um discipulado ontem, vocês não acreditam que o rapaz contou para mim? Põe isso no Facebook não, por favor, tá? Elas serão muito úteis em seu período de oração, ok? E com o passar das semanas, rever seus apontamentos revelará comportamentos que de outra maneira você não teria notado. Então, essa é a vantagem de você fazer um diáriozinho ali, tá? Bom, e aí o pré-planejamento tem aí sugestão do uso do tempo. Este é o modelo de uso do tempo usado por muitos discipuladores em seus encontros. Você pode adaptá-lo como desejar, mas esse pode ser um começo para você, né? Então, foi dividido aqui em 4 partes, certo? 10 minutos, saudação, compartilhamento inicial da vida e dos assuntos gerais, né? Então você não vai chegar normalmente já abrir a Bíblia, nem falar o oi, né? Nem perguntar tudo bem e já ir lá, não, então aqui Mateus está dizendo isso, papai, né? Salvo alguma exceção, de repente isso pode acontecer, mas é importante aquela conversa inicial. E aí, como é que foi a sua semana, como é que estão, né, como é que está a sua família, deu tudo certo no seu trabalho, semana passada você me falou de um problema aí na empresa, foi resolvido, né? E aí você falou que estava para comprar um carro novo, conseguiu comprar, né? E a pessoa vai perguntar de você também, né, ao passar do tempo, né? E aí, como está na sua casa, tudo bem, né? Etc, né? Alguém doente, não está? Isso aí é coisa de amigos, né? E é desse momento, gente, interessante que é desse momento que a gente vai colhendo aquelas informações sobre a vida pessoal da pessoa, né? Do discípulo, problemas, assuntos para oração, né? O último ponto aqui, a intercessão um pelo outro, né? Então, o que você vai interceder? Hoje, quando a gente se encontrou, né, ele falou que estava com problema lá na empresa, vamos orar por isso, né? Falou que a mãe dele não estava bem de saúde, vamos colocar a mãe dele em oração, né? Então, essa conversa, eu pus 10 minutos, tem dias, e vai depender muito das pessoas, né? Porque tem gente que fala demais, e aí você vai ter que cortar um pouquinho, e cuidado se você também fala demais, e não ficar 40 minutos nesse bate-papo, e depois, nossa, vamos fazer a liçãozinha aqui rapidinho, né, em 10 minutos e para a gente ir embora. Também não, tá? Então, acho que 10 minutos é um tempo bom, eu acho que é até um tempo máximo,
né? Pode acontecer em algum momento de passar um pouquinho, mas no geral você chegando até aí um pouquinho menos, tá bom, né? 5 minutos para recapitular o estudo anterior, né? E se for o caso, memorização do versículo, né? Então, há uma sequência das lições, né? Olha, então, semana passada a gente viu isso, está lembrado, né? Que a gente conversou sobre isso, né? E se você deu alguma tarefa para a pessoa durante a semana fazer, olha, lembra que eu falei para você procurar na Bíblia o que está escrito lá sobre isso? Você procurou, né? O que você achou lá? E o versículo você memorizou, né? Vamos falar junto, ou você fala aí para a gente ver. É uma recapitulação, né? Para que você avalie se o discípulo está de fato envolvido no processo e que já vai servir para você entrar, né, na terceira parte, que é a parte principal, que é a parte do estudo do material de discipulado, né? Você vai estudar fazendo as aplicações pessoais das verdades aprendidas, né? Não é um curso de teologia seca, não é um curso para a pessoa prestar vestibular sobre a Bíblia, né? É um curso de discipulado, para ser discípulo, né? Também 30 minutos, isso pode ser mais, pode ser menos. Tem lições que são maiores, tem lições que são menores, tem assuntos que são mais extensos, né? Quando você vai falar de sofrimento, você fica 1h30 se deixar. É isso. Mas dependendo do assunto, 15 minutos, nossa, não tem mal o que falar desse assunto. É isso. Mas, no geral, 30 minutos é uma média, né, que vai bem. E no finalzinho, né, 5 minutos aí. Também, posso orar 6? Pode. Se posso orar 10? Pode também, né. Eu pus 5 aí, né, como uma sugestão. De repente, em algum momento, você pode orar e pedir para o seu discípulo orar também. Então aí já seria mais tempo, né? Apesar que geralmente a oração de pessoas recém-convertidas, elas são mais curtas, né? Então aí deu 10, 15, 45, 50 minutos, né? Não, mas a gente combinou de ficar 1 hora. Então você tem 10 minutos a mais. Você pode colocar esses 10 minutos aqui, ó, na terceira parte, né? Ou não, porque a gente quer orar mais tempo, né, etc. Então, enfim, você tem 10 minutos a mais, né? Não, a gente combinou de fazer em 1h30, porque é de sábado que a gente vai fazer, ninguém tem compromisso. Então você tem mais 40 minutos aí, né? Cuidado para não ficar também, não ter o que falar e falar. Às vezes a gente não tem o que falar e quer falar alguma coisa não tendo o que falar. E aí a gente pode acabar ficar falando besteira, né? Então, cuidado para também não ficar enchendo linguiça, como diz o outro. Bom, então isso aqui é uma sugestão. A questão de tempo, você vai se adaptando, vai depender muito também de quem você está discipulando, de qual é a fase que ele está e etc, né? Muito bem, esse aqui é então o módulo 7, o nosso último módulo, tá bom? Eu vou terminar agora só voltando lá naquele assunto do material. 4 sugestões. O primeiro ali, os símbolos de fé, Catecismo Maior e Confissão de Fé de Westminster. Esse material você vai usar especialmente para quem já tem condições de aprofundar-se doutrinariamente. De repente, você vai discipular alguém que já frequentou a igreja, que já teve um tempo em igreja, ou que já foi criado na igreja durante muito tempo, depois se afastou e agora está voltando. Enfim, alguém que já tem uma base, né? Ou alguém que de repente está vindo, está meio desviadão, mas está vindo de uma outra igreja e você precisa mostrar, né, a doutrina. Então, eu tenho um material
Você pode usar a confissão de fé inteira, se você quiser, e o catecismo maior inteiro. Só que vou te falar, vai ser um discipulado de 2 anos. E o que eu tenho aqui para vocês? Eu fiz um compilamento da confissão de fé e o catecismo maior por temas. Então, olha só, a aula número 1. Qual é o tema? As Escrituras Sagradas. Então, eu peguei algumas perguntas do catecismo maior, e vou trabalhar, são 4 perguntas do catecismo maior, que trata sobre esse tema, as Escrituras Sagradas. Então, tem aqui a pergunta, né, em negrito, tá em azul, na verdade, mas está em negrito. A pergunta, as respostas, né? Respostas e textos, que você vai escolher 1 ou 2. Tem texto aqui que está no catecismo maior que você vai observar que parece que não tem nada a ver, tá? Então você vai excluindo isso aí. Aí também eu selecionei da confissão de fé, agora, alguns parágrafos que vão falar sobre a palavra de Deus. Então aqui é um parágrafo, né? Com os versículos, um outro parágrafo. Também selecionei 4 parágrafos. Então você vai falar sobre a Escritura Sagrada, você vai pegar 4 perguntas do Catecismo Maior, 4 parágrafos da Confissão de Fé, e aí tem uma sugestão de aula de discipulado, que é uma lição para você dar para o discípulo fazer durante a semana, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Tá? A segunda aula agora, Trindade. Trindade, mesma coisa. Eu estou pegando aqui agora o Catecismo Maior. 3 perguntas. 1, 2, 3. Com as respostas e os versículos. E eu estou pegando 2 parágrafos da Confissão de Fé. 1, 2. Tá? E de bônus está indo aqui o Credo Apostólico, porque nós estamos falando de Trindade, né? O Credo Apostólico, né, que fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Perdão, aqui, o Credo Apostólico, que fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Credo de Atanásio, eu comentei com isso nas aulas lá de História da Igreja. Atanásio foi o principal defensor ou combatente do arianismo. O Credo de Atanásio foi um material muito importante para a formulação do credo niceno, que a gente estudou lá também. Se você quiser pular esse credo aqui, pode pular. Fique só na confissão de fé e o catecismo, e aí vem aqui a sugestão para a aula, para ele fazer durante a semana. Tá bom? A aula número 3, mesma coisa, criação e providência. Aí vem catecismo maior, confissão de fé, sugestão de estudo. A confissão de fé e o catecismo, isso aqui é para vocês ir lendo junto. A pergunta e a resposta, ou o parágrafo. Aí você vai pegar um versículo para embasar. Então, né, entendeu? Vamos ver aqui na Bíblia. O que vai de pergunta que o discípulo vai procurar a resposta são esse material aqui. Tá? Então você não vai fazer essa pergunta aqui. Qual é a obra, que é a obra da criação? Bom, ele não vai saber responder. E se ele responder, ele não vai responder de acordo com o catecismo maior. Né? Tá certo? Então sim, é a pergunta, é a resposta, é o texto bíblico. Então esse material é para você ir fazendo junto, lendo, você vai lendo e explicando junto. Tá? Ok? Bom, eu tenho esse material que está aí disponível para vocês, caso queiram usar, ok? Eu tenho esse material aqui, que é o que aparece de verde aqui, né, discipulado, que é esse aqui, São 3 módulos. O módulo 1 é a obra salvífica de Cristo. Aí, a lição número 1, olha como que ela é. Lição número 1, quem é Jesus Cristo? Então, ela é desse jeito, A pergunta,
Como faremos para conhecê-lo, já que ele viveu há tanto tempo? É o próprio Jesus quem nos responde à pergunta. Leia em João 5,39 e responda qual é a maneira mais correta de conhecermos. Aí, isso aqui você vai imprimir, dá para o discípulo, né, para ele fazer. Se você quiser, vocês podem fazer junto. Lê João 5,39. O que você entendeu? Escreve aqui o que você entendeu. Ou se ele estiver fazendo durante a semana sozinho, ele vai fazer, ele vai responder, vai te entregar e você vai corrigir junto com ele. Okay? Você vai ler e fala, olha, aqui você acertou, olha, aqui errou. E você pode comentar a lição de uma maneira geral. Tá? Então as lições são assim. Eu acho esse o melhor material. Principalmente para quem não conhece Bíblia. Você vai pegar uma pessoa que está chegando na igreja e já vai querer estudar confissão de fé com ela. Meu Deus, o que é isso? Até a linguagem da confissão de fé é uma linguagem rebuscada, uma linguagem técnica. Mas como eu disse, pode ser que a pessoa é alguém que já foi frequentador de igreja, foi de igreja há um tempo e ele estava desviado, estava afastado da igreja e está retornando. Então, assim, de repente você já pode pegar a confissão de fé. Agora, para quem está vindo assim, sem conhecimento prévio, doutrinário, ou muito pouco, ou quase nada, esse material é o melhor. Tá? Então, são 34 lições. Tá? Tem lições pequenininhas. A obra de Jesus, quem somos nós, porque Jesus veio ao mundo, como posso ser salvo, como posso ter certeza da salvação, certeza da vida eterna, a nova vida em Cristo. Aí acaba o módulo primeiro, 9 lições, termina o novo módulo primeiro. Tá? Aí já entra no módulo 2, segundo módulo, princípios e práticas da vida cristã. Aí vem a mesma coisa. Compromisso com Deus, vivendo sob o senhorio de Cristo, e assim vai, tá? Depois tem o módulo número 3, deixa eu achar ele aqui, ó. Desenvolvendo a vida cristã, é um progresso, né? Ele vai progredindo, né? Então aqui já vai falar de amor, boas obras, humildade e tal, e vai até a última lição, né? São 34 lições, inclusive a última, que é muito importante. Depois de 34 encontros, ou até mais, porque pode ser que tenha encontros que você, né, veja uma lição de novo, sei lá, ou outra coisa, ajudando outros a encontrar Jesus. Eu já falei para vocês, por que a gente presbiteriano tem essa dificuldade de evangelizar? Né? Porque ele nunca teve um discípulo, um discipulador, que foi evangelizar e levou ele junto, para ele ver como que é. Então tem presbiteriano que não ora em voz alta na igreja, tem presbiteriano que não sabe ministrar uma lição, uma palavra, dar um testemunho lá na frente. Por quê? Porque não houve um trabalho de discipulado, onde um discipulador fez isso e levou ele junto para ver como que é. Então, eu espero que a gente possa corrigir, ou pelo menos não permitir que essas coisas façam parte daí da nossa igreja. Em último lugar, eu tenho esse mesmo material, aquele mesmo material daquelas perguntas, aqui a primeira pergunta, quem é Jesus Cristo? Como faremos para conhecê-lo, já que ele viveu há tanto tempo? Leia João 5,39. Qual que é a diferença? Isso aqui, ele está no Google Forms, ou Google Formulários. Qual é a vantagem de ser Google Formulário? Você pode mandar ou por e-mail, ou no WhatsApp. Então, eu tenho usado desse recurso também. Claro, não é para qualquer pessoa, são pessoas que têm mais facilidade com informática ou com celular, Você manda um link, Você vai clicar aqui, enviar.
Aí se for por e-mail, você vai colocar aqui o e-mail da pessoa, certo? Então, se eu fosse mandar para a Luísa, né? Luísa, tal, já até apareceu aqui o e-mail dela aqui e tal, ó. Ela ia receber o link no e-mail dela. Ela clicava no computador, ela clica no link, ou até mesmo no celular, abre o formulário. Ou eu posso mandar pelo WhatsApp. Eu venho aqui, ó, copiar, certo? Eu tenho o meu WhatsApp aberto aqui no computador. Eu colo lá, né, no contato, né, para quem eu estou mandando. Se fosse para a Luísa, por exemplo, eu ia colar esse link lá. Ela abre o WhatsApp dela, clica no link, abre o formulário no celular, certo? Porque às vezes a pessoa quer fazer isso na hora do almoço da empresa, ou, sei lá, eu vou trabalhar de ônibus, eu fico 40 minutos no ônibus, né? Eu, quando estudei no seminário, que eu viajava muito de ônibus fim de semana para ir para as igrejas, nossa, quanta coisa que eu não li. Eu não tinha problema de enjoo, né? Tem gente que tem problema de enjoo, eu não tinha. Eu li muita coisa, vixe, eu li muito livro, estudei para prova, em ônibus, porque eu não consigo dormir. Eu, para dormir em ônibus, alguém tem que entrar e me dar uma paulada na minha cabeça, né, para eu dormir dentro de um ônibus, né? E tem gente que não, o ônibus, o cara colocou a primeira, eu tenho uma inveja, vocês nem imaginam, né? Nem a primeira, ali na rodoviária, que ele liga a ré, que começa a tocar aquela sireninha, o sujeito já está dormindo, e vai acordar lá no ponto final. Meu Deus do céu, né? Eu não tem jeito, eu vou olhão aberto. O que eu faço, né? Eu vou perder tempo, a gente não pode perder tempo. A pessoa pode fazendo isso, né? Então, ela vai pegar, vai receber isso aqui no celular, ela vai responder, certo? Vai responder isso aqui. No final da lição vai aparecer no celular, aqui não está aparecendo, mas lá no celular vai aparecer enviar. Ela clica em enviar, certo? Vocês estão vendo que tem uma aba aqui, respostas? Ó, acho que apareceu aí, né? Deixa eu ver. Apareceu. Aqui está 0 porque eu não mandei para ninguém. Mas aqui, gente, quando ela responde e clica em enviar, aqui para você vai aparecer, para cada pergunta, a resposta que ela deu. Certo? Sem precisar imprimir papel, sem precisar tal. É um outro modelo. Serve para todo mundo? Não. O melhor modelo para o encontro presencial é esse? Não. O melhor modelo para o encontro presencial é aquele lá, né, que você vai imprimir a folha, né, e vai dar a lição, a pessoa vai fazer, tá ok? Mas esse aqui é um recurso também que pode ser usado, né, porque, como eu falei, talvez a pessoa lá fala, eu poderia fazer na hora do almoço, mas não tenho como levar um papel, ou no ônibus, né? Como é que eu vou escrever a resposta no ônibus? Enfim, isso é uma ferramenta também que eu coloco à disposição. É um pouquinho chato de passar, né, esse material. O Google, ele não facilita muito a você passar um formulário que foi feito numa conta, num Google Drive para o outro. Mas dá para fazer. Quando você precisar, você vai falar comigo. A gente vai fazer isso junto. Tem que ser feito lição por lição. Então não tem como, são 34 lições, não tem como fazer uma única transferência. Certo? Tem que fazer lição por lição. Também não precisa fazer tudo de uma vez, se vai ser uma lição por semana. Mas uma vez que fez, está lá no seu Google Drive, você tem que ter uma conta Google. Tá? Você tem que ter uma conta Google. Eu acho que hoje, eu não sei, acho que você não tem. Se você não tem, é de graça, pode abrir aí, né? Abre um e-mail lá no Google, acessa lá o Google Drive e você já pode fazer isso. Então, pessoal, esse é o material. Vou voltar lá na lição. Ah, sim, tem mais um que eu coloquei lá, que é o livro O que todo presbiteriano inteligente deve saber. Espera um pouquinho. Curso Bíblico Discipulado, Perguntas e Respostas, que isso aqui não é uma cópia de um livro, isso é produção minha, que também é copia e cola de vários lugares, então, tá?
isso aqui a gente pode xerocar à vontade. Isso aqui não tem direitos autorais. Os direitos autorais são nossos. Tá? Esse segundo item aqui, assim como o primeiro também, eu peguei partes da Confissão de Fé, partes do Catecismo Maior, juntei algumas coisas, então a gente pode xerocar à vontade também, se não tem problema. Tá? Os formulários Google, né, também que fui eu que fiz, então pode usar à vontade. Agora, o livro, o que todo presbiteriano inteligente deve saber, ele é mais realmente doutrinário, é para pessoas que querem se aprofundar na doutrina, tá? De repente pode ser, depois que você fizer esse aqui, passar para esse. Só que é o seguinte, esse livro está esgotado, a gente não acha mais, tá? Então, nem sebo eu consegui achar, por incrível que pareça. Então, só nos sobrou o recurso, eu não gosto de fazer isso, mas não tem para comprar novo, não achei em sebo, baixei ele PDF, pronto. Tá? Fazer o quê, né? Felizmente. Então eu tenho ele aqui. Eu acredito que o próprio autor, que eu conheço ele, o reverendo Adão Carlos, certo? Ele é um professor lá do seminário, ele era diretor do seminário, não sei, acho que ele não é ele mais, mas eu tenho certeza que ele não vai se implicar da gente fazer isso, que é um homem de Deus, um homem muito humilde, inclusive. Eu tenho ele aqui no formato, né, não é nem PDF, é no formato Word mesmo, mas eu acho que é PDF, sim. Tá? E também é um material que você pode usar, que vai ficar aí à sua disposição. Ok? Pastor, eu tenho outro material, posso usar? Pode, eu só precisaria dar uma olhadinha antes. Enfim, material tem, tá? A gente só precisa tomar cuidado para não usar um material de linha arminiana, pentecostal, né? Enfim, que possa trazer confusão aí, né? na cabeça do discípulo, tá bom? Então eu quero agradecer vocês aí pelo tempo, pela disposição do tempo, e estou aí à disposição para ajudá-los, e qualquer dúvida falem comigo. Obrigado, Deus abençoe.